Capítulo 1031. Aí vem o homem da hora. As consequências de sua ação são certamente um grande problema para os vampiros. Mas a pessoa que causou isso não é um problema tão grande. Ele tem a força de um novo Deus origem, então não é tão perigoso. Mas há outros que acreditam que ele não deve ser desculpado porque é uma ameaça fraca. Eles acreditam que ele é estranho demais para ser poupado. Eles acreditam que sim porque há muitas coisas que não sabem sobre ele e o que sabem sobre ele é perturbador. Primeiro, ele rompeu sua conexão com o Deus demônio. Eles, como primogenitores, sabem como é difícil conseguir isso. Nem mesmo é possível pelo conhecimento deles. Ou, neste caso, não deveria ser possível. Então ele pegou o coração da carnificina e o usou para se tornar uma espécie de vampiro sem conexão com o Deus demônio. Ele deveria estar aqui na paisagem mental do Supremo assim como eles, mas ele não está. Deveria haver 32 primogenitores aqui. Mas Shiger não existe mais e seu substituto os evitou. Ele praticamente roubou do Deus demônio. Então ele usou um domínio de Deus origem. Todas essas coisas são incompreensíveis. Eles estão muito curiosos sobre isso. Você esperaria que a entidade que foi roubada ficasse furiosa. Mas o Supremo só se diverte. Os primogenitores estão então discutindo sobre o que fazer porque o Deus demônio não lhes deu uma ordem explícita sobre o que deveria ser feito em relação ao Ragnarok. A maioria deles é para matar Ragnarok. A opinião para eliminar Ragnarok não é apenas porque ele é uma ameaça desconhecida. Eles nunca gostaram dele e de sua linhagem antes. Ele também os ofendeu ao ajudar os elfos da floresta a assumir o controle do Poço do Diabo. Isso aconteceu depois que todos eles sacrificaram numerosos familiares e subordinados de suas linhagens para protegê-lo. Eles nunca gostaram de Ragnarok em primeiro lugar. Ele é o sucessor da linhagem do Devorador. Isso já é motivo suficiente para matá-lo. Eles não gostam mais dele agora que ele retribuiu sua bondade com o mal. Outros, como Marlinto, não acham que medidas drásticas devam ser tomadas contra ele. Ragnarok é claramente uma entidade interessante. Marlinto acredita que ainda não é tarde para Ragnarok se juntar ao lado negro. Os dois lados discutiram entre si, enquanto alguns não tinham opinião sobre o assunto e optaram por assistir. Marlinto insistiu com um tom de finalidade: não me importo com o que todos vocês pensam. Não importa o quanto vocês acham que ele é uma ameaça. O Deus demônio não disse nada sobre ele, então não podemos mate ele. Você está errado sobre isso. O Deus demônio não disse nada sobre ele. Isso significa que podemos fazer qualquer coisa com ele. Qualquer coisa, inclusive matá-lo. Alguém interrompeu. Que tal apenas capturá-lo? Foi Drastoico quem falou. Ele é o primogenitor fisicamente mais forte. Ele e Secula, os mais habilidosos e focados, e alguns outros ficaram calados na reunião. Eles escolheram observar e ver. Mas Drastoik cansou-se de esperar. Então ele sugeriu um meio termo. Não, não. Os dois lados rejeitaram imediatamente a sua sugestão. Capturar Ragnarok é um compromisso que nenhum dos lados está disposto a aceitar. Eles poderão monitorá-lo de perto e também obter algumas informações dele caso o capturem. Mas não é isso que nenhum dos lados deseja. Um lado quer matar Ragnarok imediatamente, enquanto o outro lado quer convencer Ragnarok a se juntar a eles. Capturá-lo não os ajudará a convencê-lo a ajudá-los a matar seu imperador e destruir a resistência dos elfos da floresta. Também não aliviará o ódio daqueles que querem matá-lo. Comprometer-se não funcionará. Aqueles que querem matar Ragnarok podem torturá-lo, o que o fará olhar para o lado negro de forma ainda mais desfavorável. Marlinto de repente começou a rir. Seu desabafo chamou a atenção de todos. Ele disse: minhas forças avistaram este Ragnarok. Parece que ele tropeçou em meu território. Vou encontrá-lo e falar com ele. Esta é uma oportunidade para fazê-lo se juntar a nós. Drastoik assentiu enquanto Secula permaneceu em silêncio. Os outros pararam de falar e a discussão cessou imediatamente. Não adianta mais discutir. Marlinto fará o que quiser. Então eles escolheram assistir.
Marlinto abriu seus sentidos para que os demais vissem o que ele via e ouvissem o que ele ouvia. Eles viram Ragnarok entrar nos domínios de Marlinto. Ele perfurou um túnel através da terra até um grande espaço vazio. Este espaço tem quilômetros de largura e altura. É grande o suficiente para conter uma cidade, e é o que acontece. Existe um grande castelo no centro da caverna com paredes reforçadas com metal e pedra. As defesas não impediram que Ragnarok tivesse acesso a esta cidade, mas alertou os habitantes da cidade sobre o intruso. Ragnarok perfurou o topo da caverna. Ele apareceu logo acima do castelo, no centro da cidade. Ele voou com graça sobrenatural. Sua pele branca e lisa refletia a suave luz artificial para torná-lo ainda mais bonito. Mesmo a profunda e brilhante cicatriz avermelhada que marcava sua pele apenas o fazia parecer atraente. Seu cabelo ruivo ondulava atrás dele enquanto ele levitava lentamente em direção ao castelo. Ele parou quando avistou seu alvo. O monarca Marlinto voou com as mãos bem abertas para recebê-lo. Marlinto também está sorrindo. Seu manto real de branco e roxo agitava a luz ao seu redor. O halo vermelho em sua cabeça produzia uma luz que mostrava um lindo rosto de pele negra. Bem-vindo ao meu domínio, Ragnarok, disse Marlinto de braços abertos. Ele está genuinamente feliz em ver Ragnarok. Estou feliz por estar aqui, respondeu Ragnarok. Ele também está genuinamente feliz em ver Marlinto. Marlinto sorriu. Ele perguntou, o que o trouxe à minha humilde morada? Tenho 2 missões. Esperava falar diretamente com o Deus Demônio primeiro. Quero solicitar algo dele. Fim do capítulo. Capítulo 1032 Comportamento e Etiqueta. Marlinto disse alegremente, é muito bom que você esteja aberto para trabalhar com o Supremo da Carnificina. Tenho certeza de que podemos resolver algo. Nós, vampiros, estamos abertos para trabalhar com você. Então ele disse, que tal levarmos essa conversa para dentro como royalties adequados? Eu tenho esse raro suprimento de sangue imaculado que é positivamente delicioso, a isso que falta o sangue normal. Você achará absolutamente delicioso se puder suportar a sensação de queimação. Ele estava entusiasmado com o sangue raro, mas Ragnarok rejeitou o convite. Isso não é necessário. Não pretendo ficar por muito tempo. A resposta à minha pergunta determinará o quanto nos tornaremos amigáveis. Isso é decepcionante, disse Marlinto com leve tristeza. Não deveríamos permitir que os negócios nos impedissem de aproveitar as coisas boas da vida. Eu insisto, disse Ragnarok com um olhar frio. Tudo bem, então o que você quer? Marlinto perguntou depois de balançar a cabeça com pena. Estou disposto a ficar fora do conflito entre os vampiros e os elfos da floresta. Não ajudarei nenhum dos lados. E em troca, quero ter permissão para sair do avião. Marlinto riu. Ele disse para Ragnarok, deixe-me adivinhar, você também quer que o Supremo da Carnificina prometa não vir atrás de você de forma alguma. Sim, Marlinto ficou quieto por um breve momento antes de começar a falar. Para sua sorte, tenho uma resposta do Deus Demônio. Ele geralmente ignora pedidos estúpidos como. Ragnarok o interrompeu. O que o Deus Demônio disse? Seu tempo é precioso demais para ouvir algumas reclamações. O rosto de Marlinto lentamente ficou frio. Seu rosto sorridente e atitude encantadora não foram vistos em lugar nenhum. Todas as suas expressões faciais desapareceram. Ele disse com um tom frio, a resposta é não. Diga ao Deus Demônio para reconsiderar. Marlinto respondeu muito rapidamente. A resposta continua sendo não. É óbvio que ele não esperou uma resposta do Deus Demônio. Ele está rejeitando Ragnarok para irritá-lo. Essa é a resposta final do Deus Demônio. Ragnarok perguntou, o que você acha? Marlinto respondeu com uma pergunta dele. Os 2 monarcas ficaram em silêncio. Eles se entreolharam atentamente. De um lado está um ser diabólico com 3 olhos e chifres escuros. Este monarca está nu, descalço e tem uma grande tatuagem vermelha brilhante no peito. Do outro lado está uma figura majestosa e sem chifres, cuja beleza será atestada por ambos os sexos como requintada.
Este monarca parece parte de um monarca, ao contrário de Ragnarok, que parece um demônio. Ragnarok falou: acho que devo passar para minha próxima agenda. Ele realmente está com pressa para alcançar o que veio buscar. Mas Marlinto não gostou. Você é igual ao seu pai. Vocês dois são caipiras rudes e incivilizados. O poder não mudou isso em vocês. Marlinto disse com sua cara fria. Ragnarok inclinou a cabeça. Você fala como se houvesse algo mais importante ou tão importante quanto o poder. Sim, existe. É comportamento. É etiqueta. Poder e imortalidade sem comportamento são vazios. Você invade meu território sem permissão. Você não me honra colocando algo para cobrir sua nudez e nem me respeitou por aceitando o convite para minha mesa. Em vez disso você vem aqui e me faz exigências como se este fosse seu território. Então você me interrompe quando estou falando. Tentei ser cordial com você, mas você não é diferente de uma fera humilde. Minha tentativa de ser cordial foi obviamente uma perda de tempo. Ragnarok acenou com a cabeça como se tivesse entendido alguma coisa. Entendo. Você está confuso sobre alguma coisa. Parece que você tem um mal entendido sobre mim. Você me permitirá esclarecer essa confusão para que possamos retornar a um relacionamento amigável? Ragnarok perguntou. Por favor, faça. Ragnarok afirmou de fato. Eu não respeito você e não acho que deveria respeitá-lo. Lamento se isso não ficou claro desde o início. O rosto de Marlinto não mudou. Ele disse: isso esclarece as coisas. Sim, isso esclarece as coisas. Se ele soubesse disso desde o início, não teria perdido tempo e oferecido seu sangue raro ao Ragnarok. Agora ele sabe que não é que Ragnarok não possa ser respeitoso, é apenas que ele não se preocupou em ser respeitoso. Ele perguntou ao Ragnarok: então, qual é esse segundo pedido de que você fala? Eu não precisava vir aqui para falar com o Deus demônio. Emperite teria sido suficiente, mas eu não tinha vantagem naquela época. Estou aqui para conseguir uma. Marlinto entendeu a ameaça, mas apenas zombou. Você acha que pode me enfrentar? Você acha que sou mais fácil de lidar em comparação com Emperite? Ragnarok respondeu honestamente. Você está em um lugar e eu posso realmente bater em você. Isso é uma vantagem, na minha opinião. Emperite é muito escorregadio para ser usado como moeda de troca. Marlinto riu. Sua risada ecoou pela grande caverna. Ele acha o que Ragnarok disse engraçado e insultuoso. Claro, o insulto é muito maior que a diversão. Esta reunião está sendo assistida pelos outros primogenitores e Ragnarok o desrespeitou na frente deles depois que ele defendeu a paz com Ragnarok. Ele está rindo de si mesmo por se tornar motivo de chacota para os outros primogenitores. Ele parou de rir, mas continuou sorrindo. Você cometeu um erro muito grande, seu vira-lata ignorante. Você acabou de fazer os últimos vampiros do seu lado se voltarem contra você. Eu não deveria estar surpreso, mas estou. Eu deveria ter previsto isso. Você é de uma raça de feras, você não tem o conceito de nobreza e do respeito que ela merece. Você precisa de disciplina para que lhe seja mostrado o seu lugar. Ragnarok sorriu também. Vá em frente. Dê o seu melhor. Isso vai ser bom. Faz muito tempo que não luto. Marlinto disse ainda sorrindo. Ragnarok o encorajou. Eu prometo fazer valer a pena. Bom, prepare-se. Não será fácil lidar com mim. Fim do capítulo. Capítulo 1033. Forma verdadeira do primogenitor. Os dois não estão falando com a boca. Eles estão se comunicando com suas mentes para que os espectadores não possam ouvir o que dizem uns aos outros. Para eles, parece que os monarcas estão levitando no ar e sorrindo uns para os outros. É como se eles tivessem uma piada interna que só os dois conhecem. Eles não sabiam da violência que atualmente está fermentando dentro deles, à espera de uma saída. Mas o sorriso não parou. Tornou-se estranho e antinatural, mas não parou. Logo os espectadores tinham assuntos mais urgentes para tratar. Eles sentiram os dois monarcas liberando a pressão de sua existência em todas as direções.
É como se os monarcas quisessem esmagar-se uns aos outros com a sua pressão. Os espectadores empalideceram imediatamente por causa disso. Não é um bom sinal. É como dizem, quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Eles são a grama aqui. As coisas ficaram mais estranhas quando a língua de Marlinto saiu de sua boca. O órgão vermelho continuou a se alongar até atingir a cintura. Esse foi o sinal para todos os espectadores correrem. Eles se viraram e correram para não ver os lábios de Marlinto se abrindo. Seus lábios se abriram e a pele de seu rosto também. Sua pele se mexeu e descascou porque algo dentro de Marlinto queria sair. A pele de todo o seu corpo também se partiu e caiu para permitir que o que estava por baixo viesse à superfície. Uma figura sangrenta maior que Marlinto saiu da casca da pele. É como se a pele estivesse prendendo alguma coisa. Agora é grátis. Este ser tem uma caveira sangrenta no lugar da cabeça. O crânio não tem maxilar inferior. Possui caninos afiados e longos presos à mandíbula superior. O resto de seu corpo é apenas uma massa de tentáculos presos à base do crânio, onde deveria estar o pescoço. Um desses tentáculos é a língua de Marlinto. O corpo vermelho e ensanguentado do polvo de Marlinto continuou a aumentar de tamanho após ser libertado. Cresceu tanto que o topo do crânio ensanguentado atingiu o teto da caverna. O maldito polvo perguntou com orgulho: "Você ainda acredita que pode me levar agora?" Ragnarok encolheu os ombros. "Tamanho não é tudo", ele disse. Marlinto riu. "Isso é bom. Você não se intimida com minha verdadeira forma. Você é corajoso para um vira-lata tão jovem. Deixe-me quebrar essa sua bravura. Deixe-me mostrar-lhe o erro do seu caminho. Não há nada melhor do que testemunhar os horrores das profundezas, conhecer o seu lugar no mundo. Isso fará com que você aprenda alguma disciplina. Isto é, se você não morrer." O polvo balançou um tentáculo para ele. O tentáculo é maior que ele. Criou uma sombra que o cobriu diretamente. Caiu do céu como uma parede gigante. Ragnarok respondeu passando sua mão pequena para encontrar o grande tentáculo. Sua mão branca e imaculada se transformou de acordo com sua vontade. Expandiu-se em uma grande pata com garras. As longas garras pretas em sua pata cortaram o tentáculo em pedaços. "Boa jogada", disse Marlinto enquanto ria. Os tentáculos cortados se transformaram em sangue que fluiu de volta para o polvo vermelho. Seu tentáculo cortado curou-se imediatamente e tornou-se novo. É por isso que ele não está nem um pouco zangado com os danos. Ragnarok concordou. "Sim, isso é bom." Sua pata encolheu em uma mão pequena. Ele levou a mão aos lábios e lambeu o sangue. Ele não precisa lamber as garras para limpar o sangue. O sangue nas garras ósseas negras já está sendo absorvido rapidamente por elas. Mas ele fez isso de qualquer maneira. E ele fez isso olhando provocativamente para Marlinto. Ele provocou o vampiro: "Você tem gosto de carne de caracol." "Eu não gosto de carne de caracol. É viscosa e chata." Marlinto não se intimidou. Ele zombou: "É porque você tem gostos superficiais. Você não sabe o que é bom quando se depara com isso. Então eu deveria me educar mais sobre o sabor da sua carne." Seu corpo se expandiu explosivamente. É como se ele tivesse sido inflado abruptamente. Ele se tornou uma grande fera com chifres com mais de 100 metros de comprimento. Esta fera tem pelo branco. Mas seu pelo não pode ser totalmente apreciado porque ele está coberto da cabeça aos pés com uma armadura de osso preto. Apenas o pelo de suas patas e cauda pode ser visto. Ele tem 9 longas caudas peludas e uma auréola vermelha entre seus gigantescos chifres negros. Uma de suas caudas é vermelha enquanto as outras são brancas. Os chifres são da mesma cor dos dentes afiados. Ambos são pretos como a grossa armadura óssea de seu corpo. "Tão nojento. Você está horrível e feio." Marlinto disse. Ragnarok zombou e respondeu: "Olha quem está falando. Você é um esterco chamando um besouro de esterco de fedorento." Seus lábios se espalharam para revelar uma boca cheia de caninos pretos. A pequena mancha vermelha em sua armadura de osso brilhava mais do que o normal. Ele está pronto para a batalha. As duas entidades colossais se enfrentaram.
O crânio sem olhos do polvo vermelho inspecionou a fera enquanto os 3 olhos no crânio da fera estão focados no polvo. Então eles atacaram um ao outro sem palavras. Marlinto lançou uma avalanche de tentáculos contra seus inimigos. Ele ainda é maior apesar da atualização para Ragnarok. Então parecia que ele estava prestes a enterrar Ragnarok. Este enterro não será indolor. Os tentáculos se transformaram e cresceram espinhos. É mais provável que Ragnarok seja moído pelos tentáculos antes de ser enterrado. Ragnarok espalhou o domínio da Lydian 1. Ele não queria, por medo de irritar a Mãe Celestial. Mas ele precisa fazer isso agora que viu que não é páreo para Marlinto de frente. Uma cúpula negra abrangia os dois e a maior parte da caverna subterrânea. Tudo dentro da cúpula foi destruído, exceto o polvo vermelho. Continuou a brilhar intensamente contra a escuridão como a lua vermelha durante a noite. Fim do capítulo. Capítulo 1034 Peixe na água. A força da alma floresceu de sua alma e empurrou a matriz da lei para o lado para criar um domínio. A matéria e a energia foram submetidas à vontade de um ser superior. Eles chegaram à sua forma básica dentro do domínio. As casas e o castelo da caverna foram destruídos. Eles desapareceram à medida que o domínio se espalhava. Mas o poder do domínio não impediu em nada Marlinto. Os tentáculos pontiagudos que ele impunha atingiram Ragnarok sem serem impedidos pelo domínio. Ragnarok não esperava que o domínio fizesse algo para prejudicar Marlinto. Um domínio não pode prejudicar um monarca, seja ele vampiro ou deus da origem. Não, a menos que seja usado em conjunto com um conceito, que atualmente lhe falta. Portanto, ele não ficou surpreso com o fato de Marlinto ter conseguido resistir à destruição. O domínio nem sequer separou Marlinto da rede de primogenitores. Marlinto tem um coração de carnificina, então ele permaneceu conectado ao deus demônio. A única mudança além da destruição do meio ambiente é que os dois desapareceram do subterrâneo. Eles apareceram em um mundo escuro. Tudo ao redor de Marlinto desapareceu. Mas ele não ficou perturbado com a mudança repentina e a escuridão avassaladora que o rodeava. Ele sabe que Ragnarok conseguiu mudar o campo de batalha para um local mais vantajoso para ele. Ele também sabe como escapar do domínio. Tudo o que ele precisa fazer é matar seu criador. Então ele não estava com medo nenhum. Infelizmente para ele, dissipar esse domínio não será fácil. Ragnarok não planeja facilitar nada. Ele canalizou energia origem para sua habilidade divina. Então ele abriu a boca e soltou um raio preto de sua boca. O raio negro fundiu-se perfeitamente com a escuridão, de modo que qualquer pessoa que precisasse de olhos e luz para ver não seria capaz de ver o ataque. Mas Marlinto não foi pego de surpresa. Ele estava pronto para algo suspeito. Ele esperava por isso depois de ver pessoalmente o quão poderoso Rinoz era. Então ele não iria subestimar Ragnarok, apesar de zombar e chamar Ragnarok de vira-lata. Essa cautela o ajudou a reagir rapidamente ao poder do raio. Ele notou o raio com seu sentido divino e não o subestimou. Ele levantou muito mais tentáculos para bloquear o feixe. Mesmo assim, ele foi pego de surpresa quando o raio rasgou seus tentáculos em pedaços. Ele teve que correr para se defender. O raio era tão poderoso que só parou quando estava prestes a atingir seu crânio. Ele não pôde deixar de sentir um leve medo. Não posso acreditar que subestimei você. Ele não conhecia o verdadeiro poder do ataque até entrar em contato com ele. O feixe preto está cheio de pequenas esferas pretas. Eles são muito pequenos e agrupados, de modo que parecem um único feixe de luz. E os orbes negros são mandíbulas supercomprimidas, fortalecidas com energia de origem e reforçadas com força da alma. De certa forma, o raio preto que parece um único ataque representa centenas de milhares de golpes de destruição. É por isso que o raio negro atravessou a avalanche de tentáculos. Ele disse com raiva fervente: "Espero que não seja o melhor que você pode fazer, porque não é o suficiente para me matar." Então ele tomou a iniciativa de atacar. Seu enorme corpo balançou enquanto mais tentáculos brotavam de seu pescoço.
Então ele quebrou os novos tentáculos no Ragnarok. Você é um inseto que deveria ser esmagado. Farei algo que seu pai deveria ter feito quando você nasceu. Vou matar você. Ele está realmente zangado agora. É porque ele perdeu muitos tentáculos defendendo aquele ataque e não consegue curá-los facilmente como fez da última vez. Isso ocorre porque seus tentáculos destruídos foram devorados pelo raio. Uma coisa é ficar com raiva porque Ragnarok o desrespeitou. Mas se Ragnarok for forte o suficiente para prejudicá-lo, então a maneira como Ragnarok o tratou antes não é desrespeitosa. Ele pode aceitar isso se estivesse sozinho com Ragnarok. Afinal, a força é para ser respeitada. Mas ele não está sozinho com Ragnarok. Os outros primogenitores estão assistindo essa luta e viram como ele foi quase gravemente ferido por um único ataque. Ele pode ouvi-los zombando dele. Então agora ele deve redimir-se destruindo esta fonte de vergonha. Ele continuou atacando Ragnarok à medida que mais e mais tentáculos eram criados. Eles brotaram da base de seu pescoço como pequenas videiras vermelhas e depois se transformaram nos grandes apêndices que ameaçavam a vida de Ragnarok. Ragnarok evitou os ataques facilmente. Ele nem precisa se mover ativamente para se mover. Ele desejou e o mundo o afastou dos tentáculos. Ele é como um peixe na água neste domínio e pode controlar a água com a força da alma. Então a água o moveu sem que ele usasse os membros. Ele se esquivou enquanto mantinha o raio preto em sua boca. Tanto o ataque quanto a evasão foram realizados facilmente. O domínio de um Deus Origem não é para matar. É para obter controle absoluto sobre seu ambiente. Marlinto estará condenado se não encontrar uma maneira de impedir que Ragnarok se mova. Ele é um monarca, então não é suprimido pelo domínio, mesmo que pertença a um Deus Origem. Mas seus ataques são inúteis devido ao aumento da capacidade evasiva do Ragnarok. Seria melhor se Marlinto tivesse um domínio próprio, então ele poderia lutar pelo controle deste espaço com o Ragnarok e ganhar algumas vantagens. Ele pode até ser capaz de anular o domínio. Mas ele é um vampiro sem origem. Ele não consegue compreender as leis e não pode usar esse tipo de domínio que depende do caminho da perfeição. Felizmente, ele não está indefeso. Ele foi capaz de matar um deus da origem como Duque e usar o conceito desse deus da origem como sacrifício para completar sua fusão com o coração da carnificina. Se ele pode matar um deus da origem antes de se tornar um monarca, então ele certamente pode lutar contra o domínio de uma origem agora que ele é um monarca, e um monarca forte nisso. Fim do capítulo. Capítulo 1035. Você não é uma fera mundial. Os vampiros têm suas próprias vantagens e seu próprio domínio. Ele só precisa divulgar seu tipo de domínio. Como seu domínio é ele e ele é seu domínio, a ativação de seu domínio levou a outro surto de crescimento. O sangue jorrou de dentro dele como uma fonte. Mas não se espalhou para formar um domínio de sangue. Tornou-se sua carne o que o levou a ficar cada vez maior. Logo ele cresceu até atingir 3.000 metros de altura. Isso ainda não é o fim. Ele ainda está crescendo graças ao suprimento infinito de poder do sangue do Supremo da Carnificina. Ele rugiu de orgulho. Contemple o poder de um primogenitor. Olhe para a imensidão da minha existência e sinta-se insignificante. Os olhos de Ragnarok se contraíram. Posso admitir que estou com um pouco de ciúme. O raio preto com o qual ele está atacando é muito perigoso. Ele está cortando os tentáculos como tesouras cortando a folhagem dos tentáculos de Marlinto também não estão se regenerando como deveriam. Os orbes negros os estão absorvendo para ficarem mais fortes e seu poder devorador está ficando mais forte quanto mais eles devoram. Ponto. Ele está ficando cada vez maior por causa de seu domínio. Seus tentáculos estão se tornando maiores e mais numerosos. Isso lembrou Ragnarok de sua trapaça, que é o suprimento infinito de energia de origem. Um pouco ciumento porque ele também poderia ter obtido acesso a um suprimento infinito de energia sanguínea se tivesse se tornado um primogenitor normal. Mas ele cortou o deus demônio e também foi cortado da fonte de poder do sangue. Ponto. Você está com um pouco de ciúme. Isso também é bom.
Um pouco mais e você vai se sentir desesperado. Sua altura cresceu para 5.000 metros agora e ele ainda está crescendo. Ele é como uma montanha de carne contorcida e tentáculos brilhando intensamente neste mundo escuro. E ao contrário de uma montanha normal, cada tentáculo dele pode quebrar uma montanha em pedaços. Ragnarok amaldiçoou, fodidos vampiros e sua quantidade absurda de estatísticas. Ele é mais claro sobre a situação. Ele sabe que Marlinto pretende quebrar o domínio por dentro, pressionando sua alma. Ele pretende conseguir isso aproveitando sua quantidade absurda de estatísticas. Os vampiros não têm limite para a quantidade de estatísticas que podem acumular. Eles só precisam se alimentar de mais sangue para crescer sem limites. Quanto mais velhos eles são, mais estatísticas eles têm. Marlinto é muito velho. Ele é antigo. Ele é o primeiro de sua linhagem com um suprimento infinito de poder de sangue do deus demônio. Então ele tem muitas estatísticas e muito poder de sangue para amplificá-las. Um deus origem tem mais de 1 bilhão de estatísticas em cada um de seus atributos. Um vampiro monarca, por outro lado, não precisa criar mais conceitos e usá-los para absorver a essência da origem, para que tenham estatísticas suficientes para afogar um deus da origem. Marlinto pretende fazer exatamente isso com ele. Ele está atualmente preso em uma gaiola, então ele quer ficar tão grande que a gaiola quebre por dentro. É a próxima melhor opção, já que ele não pode matar Ragnarok. Ele está facilitando o processo extraindo mais poder do sangue do deus do mundo. Então ele está inflando rapidamente. Ragnarok deveria estar sentindo a pressão de ter que conter uma existência tão grande e poderosa dentro de seu domínio. Ragnarok gritou com ele. Caveira Vermelha, você acha que é uma fera mundial ou algo assim? Marlinto respondeu com um rugido e ataques mais violentos com seus tentáculos. Ragnarok riu e disse, não me importo com o que sua mãe lhe disse para lhe dar confiança. Mas você não é uma fera mundial. Uma fera mundial não pode ser colocada sob um domínio. Eles são uma das poucas entidades imunes aos efeitos dos domínios. Qualquer um que tentar suprimi-los sob um domínio enfrentará uma reação negativa em sua alma quando o domínio falhar. Enquanto isso, o domínio das feras mundiais é muito forte. É pela mesma razão que os domínios não funcionam neles. Eles têm um mundo dentro deles. Essa é uma das razões pelas quais as feras mundiais de nível de origem não são caçadas pelos deuses da origem. É muito perigoso fazer isso, já que eles não serão capazes de restringir as feras do mundo e impedi-las de usar sua habilidade divina. Ele está zombando de Marlinto porque o vampiro primogenitor está imitando a existência de uma fera mundial. Marlinto provavelmente não entenderá a piada, pois não sabe que o domínio contra o qual está lutando atualmente é de uma fera mundial. Este domínio não é uma gaiola que ele possa quebrar. Se ele soubesse, então definitivamente escolheria não perder tempo. Ragnarok não está sentindo o efeito do aumento no tamanho de Marlinto. Então sim, Marlinto certamente está perdendo tempo. Marlinto não sabe que está perdendo tempo. Em vez disso, ele pensou que Ragnarok estava zombando dele. Ele rugiu para Ragnarok, nunca mencione minha mãe, sua fera nojenta e rude. Por que não? Ragnarok perguntou. Ela bateu em você? Ela bateu na sua bunda? Por que você não fica quieto e me deixa mostrar o que ela fez comigo? Ragnarok não ficou parado. Ele continuou a escapar enquanto zombava de Marlinto, usando o abuso que sofreu quando criança nas mãos de sua mãe. É um clichê entre os elfos negros. Provavelmente tanto Marlinto quanto seu pai levaram tapas de sua mãe. Marlinto não gostava de relembrar seu passado. Sua forma gigantesca perseguiu Ragnarok para agarrá-lo. Milhares de tentáculos agitaram-se para impedir o movimento de Ragnarok de todas as direções, mas foi tudo inútil. O espaço dentro do domínio se contraiu e se expandiu conforme Ragnarok desejava. Uma pequena lacuna dentro do cerco dos tentáculos tornou-se grande o suficiente para ele passar enquanto a distância entre ele e Marlinto aumentava. Para referência, o Monte Everest não tem até 9.000 metros de altura. Fim do capítulo. Capítulo 1036 Horas de luta.
O campo de batalha é do Ragnarok. Ele está no controle total e é muito grande também. Pode ser tão grande quanto ele quiser ou tão pequeno quanto ele desejar. É muito grande agora por causa do povo titânico dentro dele. O espaço parece não ter fim e ninguém pode interferir na luta deles, já que é um espaço fechado, então ele tem o dia todo. Ele ficou fora do alcance dos tentáculos enquanto atacava Marlinto com o raio negro devorador. Ele pode causar mais danos com sua mordida e garras, mas não está disposto a arriscar deixar Marlinto colocar seus tentáculos sangrentos nele. Ele pode ser esmagado sem ser capaz de revidar. Marlinto é muito mais forte que ele. Portanto, ser cauteloso é sábio. Só que o seu ataque atual não é suficiente para ameaçar Marlinto. Um vampiro pode se regenerar com o poder do sangue. Esse fator de regeneração se torna inacreditável quando você tem um suprimento quase infinito de poder sanguíneo. Ragnarok está devorando o poder do sangue o mais rápido que pode, mas não pode prejudicar o fornecimento de um primogenitor. Ainda assim, ele não se apressou. Ele também não fez mais nada. Ele não tinha mais nada que pudesse usar, então continuou com o que já estava fazendo. Os outros primogenitores estão assistindo à luta. Eles não estão preocupados com o resultado. Eles estão até comentando alegremente sobre isso. Alguém não pôde deixar de dizer, Marlinto estava certo. Este Ragnarok é obviamente especial, mas não é nada demais. Acho que superestimamos seu nível de ameaça. Eles não acreditaram em Marlinto antes, mas ver para crer. Agora ninguém pode levar Ragnarok a sério sem ser considerado uma piada. Ragnarok é apenas um bug que só sabe correr. Isso pode ser verdade por enquanto. Mas Ragnarok é muito jovem. Ele ainda tem mais espaço para crescer e pode crescer ainda mais rápido devorando vampiros. Acredito que devemos eliminá-lo agora que temos a chance. Eu concordo. Marlinto estava errado sobre Ragnarok ser corrigível pelos vampiros. O vira-lata Warog obviamente não pode ser trazido para o nosso lado. Se ele não pode estar conosco, então ele está contra nós e deve ser eliminado. Esse é realmente o erro de Marlinto. Ele pensou que Ragnarok se tornaria razoável agora que ele tem poder. Um primogenitor zombou, Marlinto tinha um Warog em alta conta. Eles são apenas feras que deveriam ser eliminadas ou usadas como presas, não importa o quão fortes se tornem. Não acho que devamos eliminar a possibilidade de cooperação ainda. Ragnarok pediu cooperação. Ele pediu para deixar o avião em troca de não ficar do lado de ninguém. Isso não é cooperação. Isso é um insulto. Ele realmente acredita que o deixaríamos ir depois do que ele fez. Ele está morto agora de qualquer maneira, duvido que alguém além do Supremo da Carnificina consiga convencer Marlinto a não matar o pobre garoto. Eles conversaram alegremente entre si. A maioria das conversas foi sobre como Ragnarok mordeu mais do que consegue mastigar. Tudo o que ele faz é correr como uma galinha sem cabeça. Um único erro levará ao seu fim. Eles não podem levá-lo a sério como uma ameaça ou como um futuro aliado. Ele também não tem forças para ser. Apenas Drastoik tinha mais alguma coisa a dizer. Este Ragnarok é especial. Acho que o estamos subestimando. Marlinto ainda não quebrou seu domínio e já se passaram horas desde que a luta começou. Isso é extraordinário para uma entidade tão fraca conseguir. Isso os fez parar. Eles sabem o que Drastoik disse e embora pensem que é especial, não mudará o destino de Ragnarok. Não importa que Ragnarok tenha sido capaz de resistir à pressão da existência de um inimigo muito mais poderoso do que ele dentro de seu domínio. Isso não vai adiantar nada porque ele não tem forças para matar Marlinto. Mas eles não querem argumentar contra Drastoik. Drastoik é o primeiro vampiro deste plano. Ele também é o mais forte. Ele é um elfo negro como a maioria deles, mas ninguém se compara a ele em termos de força ou influência. Portanto, ninguém quer dizer abertamente que Ragnarok não deveria ser admirado na cara. Eles concordaram sem entusiasmo com ele e retomaram a conversa. Mas a conversa entrou em uma pausa por causa daquela interjeição. O quieto Secula finalmente falou.
Ele disse, Marlinto tem agora 9.382 metros de altura. Também já se passaram 12 horas, 40 minutos e 40 segundos desde que a luta começou. Isso chamou a atenção de todos. Eles consideraram o que ele disse, mas não entenderam. É verdade que a luta já dura quase 13 horas, agora. Este Ragnarok é realmente incrível. Não posso acreditar que ele sobreviveu por tanto tempo. Alguém disse com admiração. Alguém riu e disse, é mais provável que ele tenha corrido por tanto tempo. É fácil sobreviver quando tudo está acontecendo, o que você precisa fazer é correr. Isso os fez rir, mas todos estão se sentindo desconfortáveis. Só que ninguém quer mostrar ou admitir. Eles sentem que algo nessa luta não está certo. Ragnarok sobreviveu por muito tempo para que ele seja subestimado. Deve haver algo nele que o permitiu lutar contra um primogenitor em poucas horas desde quando ele era uma entidade de mana. Marlinto deve estar muito chateado agora. Deve ser uma pena que ele não consiga nem matar tal praga depois de tanto tempo e tanto esforço. É realmente uma pena. Ele até usou sua verdadeira forma e falhou. Isso é vergonhoso, mas também divertido de assistir. Eles riram e zombaram enquanto assistiam à luta. Marlinto pode ouvi-los, mas não diz nada para se defender. Qualquer desculpa que ele der será uma admissão de fraqueza. Ele não quer admitir fraqueza e nem os outros primogenitores. Todos eles querem acreditar que Ragnarok morrerá logo após suportar o ataque da verdadeira forma de um primogenitor. Fim do capítulo. Capítulo 1037. Quando o Sol nasce. A verdadeira forma contra a qual Ragnarok está lutando não vem de qualquer primogenitor. É a verdadeira forma de Marlinto. Cada ser de nível Deus da origem tem um. É uma forma que é a manifestação do seu conceito. Liberar isso é uma indicação de que os deuses da origem estão levando a luta a sério. Monarcas não têm conceitos, então sua forma está relacionada ao deus demônio da carnificina de uma forma ou de outra. Isso ocorre porque eles se fundem com seu domínio de sangue que veio da forma do deus demônio. Marlinto é especial. É a imagem do deus da carnificina. A forma de polvo vermelho de Marlinto é muito forte e também capaz de lutar contra muitos oponentes ao mesmo tempo. A maior regeneração entre todos os monarcas. Por causa disso, isso permitiu que ele sobrevivesse a emboscadas e até mesmo matasse seus emboscadores, apesar de estar em menor número. E ainda assim, ele está lutando para matar um Ragnarok. Ponto. Ragnarok pode sobreviver a essa luta, então ele é sem dúvida uma força a ser reconhecida. Isso é algo que eles não querem admitir sobre um menino com menos de 1000 anos. Sekula suspirou, primeira vez então ele tem que falar de novo. Mas ele não gosta de falar. Eles sabem que ele não gosta de falar, então tudo o que ele disser deve ser importante. Ele disse com um tom definitivo, Ragnarok vencerá. Drastoik riu e perguntou, por que isso acontece? Sekula se recusou a falar mais. Ele manteve o rosto calmo e concentrou sua atenção na luta. Drastoiko balançou a cabeça. A luta terminará em breve. Isso é um dado adquirido. Ragnarok teve horas, mas ele só as usou para correr. Como ele pode virar a maré agora que seu tempo está acabando? Eles pensaram sobre isso. A luta já dura quase 13 horas. A noite dura 16 horas. Faltam atualmente alguns minutos para o nascer do sol. Cerca de 19 minutos para ser exato. Não é tempo suficiente para Ragnarok matar Marlinto, mesmo que ele tenha escondido sua força. Ou seria possível que Ragnarok matasse Marlinto antes do nascer do sol? Eles balançaram a cabeça em desacordo. O que mais os preocupa é que a luta acabe logo, já que o sol está prestes a nascer. Portanto, o tempo de diversão deles terminará em breve. Eles podem ver e ouvir Marlinto gritando de frustração no domínio. Venha aqui, seu nanico. Venha aqui e deixe-me matá-lo. Ele gritou, mas Ragnarok não veio para ser morto. Ele continuou a correr, não importando o quanto Marlinto gritasse para ele parar de correr. Lights no véu. Marlinto jurou com raiva, eu vou te caçar pelo resto dos seus dias.
Eu vou te caçar até os confins da terra, nenhum lugar será seguro o suficiente e ninguém será capaz de protegê-lo da minha ira. Ragnarok respondeu na mesma moeda. Duvido que você consiga me caçar até os confins da terra. Estarei na casa de sua mãe. Ela lhe dará uma conversa se você se atrever a ir até a casa dela. Atroz! Marlinto gritou. Pare de usar táticas grosseiras como um bárbaro. Minha mãe já está morta. Eu a matei e vou matá-la novamente se ela voltar à vida. Nada vai me impedir de matar você. Então você não nega que se sua mãe estivesse viva ela lhe daria uma conversa. Marlinto rugiu. Ragnarok, é uma pena que sua mãe esteja morta. Você precisa de uma surra agora. Tenho certeza de que ela ficará muito feliz em enfiar algum juízo nessa sua cabeça dura. Os dois se envolveram em batedura enquanto lutavam. Ragnarok falou a maior parte, mas não foi uma tarefa árdua. É um prazer fazê-lo. Marlinto, por outro lado, tropeçou como um gigante enfurecido. Se eles estivessem no mundo material, teriam causado enormes danos ao avião. Eles certamente teriam desmoronado o subterrâneo nesse ritmo. Marlinto agora é um colossal do tamanho de um rei demônio. Ele tem 10 quilômetros de altura e 3 quilômetros de largura. Seus tentáculos atingem 100 quilômetros de comprimento e centenas de metros de espessura. Existem também dezenas de milhares deles. Quanto ao Ragnarok, ele permaneceu em sua forma de besta de 100 metros de altura. O feixe de luz negra que ele está queimando sua energia de origem para criar tem apenas 1 metro de diâmetro. A diferença de tamanho é gritante. Um único tentáculo certamente o matará. Isso é certo. Ele não sobreviverá assim como uma formiga não sobreviverá ao golpe da mão de um gigante. Seu melhor ataque também não é suficiente para ferir um único tentáculo. É como se ele estivesse usando um palito para lutar contra um cão infernal gigante. Um palito não é suficiente para combater um cachorro comum. Isso pode fazer com que o cachorro grite antes de despedaçá-lo. O palito só fará com que o cão infernal sinta uma leve coceira. Por isso ele manteve distância de Marlinto durante toda a luta. Marlinto parou de se mover de repente. Ele disse, não sei por que seu domínio é tão grande e tão poderoso a ponto de você ser capaz de me conter. Nem sei como você tem um domínio de origem, mas essa luta terminará aqui, para subir. Cansei de brincar mais com você. Ele não vai mais perseguir Ragnarok. De qualquer forma, é ineficaz. Além disso, faltam apenas alguns segundos para o nascer do sol. Ele apenas vai esperar o domínio entrar em colapso quando o sol nascer. Então ele escapará. Ragnarok sorriu e perguntou, e o sol? Marlinto olhou para ele como um idiota. Ele perguntou com escárnio, você está senil? Fim do capítulo. Capítulo 1038 Ragnarok, o fraudador. Ragnarok respondeu com desdém. Posso estar um pouco louco, mas tenho certeza de que possuo plena posse de sólidas faculdades mentais. É o seu estado de espírito que precisa ser examinado aqui. Marlinto afirmou de fato. Vampiros não lutam durante o dia. Você está afirmando o óbvio. Eu sei que os vampiros não lutam durante o dia. Eles vão dormir, exceto os primogenitores. Você não está me dizendo nada que eu já não saiba. Se você sabe, então por que está fazendo perguntas estúpidas? Ragnarok ignorou a pergunta. Ele olhou para Marlinto com antecipação e disse ansiosamente, nunca vi como os primogenitores ficam fracos durante o dia. Estou ansioso por isso. Marlinto perguntou incrédulo, e você? O sol vai paralisar qualquer coisa com o coração da carnificina. Este seu domínio vai quebrar quando o sol nascer. Você é suicida? Devíamos nos esconder ou os elfos da floresta vão tirar vantagem de nosso estado enfraquecido. Você está entendendo mal alguma coisa. Por que você não me esclarece? Marlin perguntou. Ragnarok balançou a cabeça. Prefiro não dizer por enquanto. A experiência é o melhor professor. É melhor que você mesmo experimente. Você se lembrará melhor. De que bobagem você está falando? Marlinto não entende o que Ragnarok está dizendo. Mas Ragnarok recusou-se a esclarecer as coisas. O sol nasceu logo depois.
O fornecimento de poder do sangue foi cortado dos vampiros. Todos os vampiros adormeceram, exceto os primogenitores. Tudo aconteceu exatamente como deveria. Marlinto ficou enfraquecido quando seu suprimento de sangue foi cortado. Ele ainda é mais forte que Ragnarok, já que tem muito poder de sangue dentro de si. A única coisa estranha é que nada parece ter mudado em Ragnarok. Seu domínio permaneceu. Então a luta continuou. Os primogenitores ficaram silenciosos e solenes. A forma como a luta está progredindo está fora de suas expectativas. Aparentemente, Ragnarok é um monarca que não depende do deus demônio para sua existência. Ou, mais precisamente, ele parece um monarca, mas não é um monarca. Eles pensaram que ele obteve a maior parte de seu poder do coração da carnificina e que ele apenas o desconectou do deus demônio. Aparentemente, eles pensaram errado. Aquela auréola em sua cabeça é apenas para exibição e ele não tem fraqueza para o sol. O pior é que eles acabaram de receber a notícia de um movimento massivo dos elfos da floresta. Os elfos da floresta estão atacando. O que podemos fazer? Alguém perguntou. Drastoico respondeu. Não há nada que possamos fazer. Ele está dentro de um domínio, então não podemos interferir. Também é de dia, então não podemos agir, mesmo que queiramos. Isso silenciou todos eles. Não há nada que eles possam fazer a não ser observar tudo se desenrolar. Até o deus demônio ficou comovido. Finalmente se juntou à conversa deles. O mundo vermelho do espaço mental grasnou enquanto falava. Então é assim que é. Ele não manteve o coração da carnificina. Ele deve tê-lo convertido de alguma forma. Isso exigiria algo poderoso para fazer. Seria necessário poder no nível de um deus da origem para roubar meu coração de carnificina. Considerando que ele conseguiu me expulsar de sua existência, então poderia muito bem ser um poder no nível de um supremo. O deus demônio tinha suas suspeitas sobre Ragnarok. Afinal, tudo o que tinha eram suspeitas, nunca havia encontrado esse tipo de situação antes. Ninguém foi capaz de roubar seu poder. Mas as coisas estão ficando mais claras agora. Ragnarok não só tem o poder de um domínio, mas também deve ter força da alma e uma lei suprema. Infelizmente para o deus demônio, percebeu isso tarde demais. Isso fez rir. Sua risada fez a paisagem mental tremer. Fui enganado. Fiquei com ele por anos e não percebi que ele estava escondendo tanto de mim. Eu sabia que ele devia ter um grande segredo por causa de sua alma poderosa, mas não sabia que era tão ótimo. Ele riu um pouco mais. Não é o riso de diversão. É o riso que alguém usaria para zombar de si mesmo. Ele me enganou. Todo esse tempo, pensei que o tinha encurralado e desesperado. Ele deve ter zombado de mim por minha tolice. Ele me ouviu tagarelar sem parar como se estivesse indefeso e então me roubou. Os primogenitores fizeram um esforço extra para ficarem quietos. Eles não disseram nada nem demonstraram qualquer emoção enquanto o mundo tremia ao seu redor. Eles ainda ficaram quietos mesmo quando as risadas cessaram. Sekula estava certo. Ragnarok vai vencer. Marlinto também estava certo. Ragnarok deveria se tornar um aliado em vez de um inimigo. A atenção do deus demônio lhes causou uma surpresa. Mas isso não ajudou em nada a levantar o ânimo. A confirmação de que Marlinto perderá abalou o ânimo. Parece que Sekula percebeu que Ragnarok não possui coração de carnificina e não seria afetado pelo sol. Será que Marlinto conseguirá ressuscitar? Drastoik perguntou ao deus demônio. O deus demônio não respondeu. Em vez disso, fez uma pergunta. O que você acha disso, Sekula? O secular sempre silencioso respondeu porque é necessário. Não. Mesmo assim, ele disse apenas uma palavra. Isso fez o deus demônio rir. Então disse a Drastoik. Aí está. Você tem sua resposta. O rosto drástico ficou rígido. Entendo. Acho que entendo porque ele será nosso campeão. Sim. Você verá isso acontecer e saberá por quê. Então disse a cada um deles. Olhe diante de você. Lembre-se deste momento. A história está sendo criada bem na nossa frente. Você estava cego para isso?
Ragnarok é a primeira criatura de sua espécie. Há muito que se desconhece sobre ele. Mas o que sabemos é o suficiente para dizer que Marlinto está condenado. Ragnarok usou o coração da carnificina para melhorar sua existência. Ele certamente não precisa da minha permissão para matar Marlinto. Fim do capítulo. Capítulo 1039. Destemido diante da morte. A existência de Ragnarok é como alguém roubando a centelha do caos de Aeternos e usando-a para evoluir sem jurar lealdade a ele. É um absurdo e deveria ser impossível. A capacidade de evoluir subordinados está sob o domínio do juramento do Senhor. O juramento não é uma formalidade. É necessário que o subordinado seja compatível com a essência vital do Senhor para que não haja rejeição. Um senhor não pode forçar alguém a evoluir com sua energia ou qualquer outro poder de sua essência vital, a menos que faça esse juramento. Isso significa que o Deus demônio não pode nem mesmo dar seu coração da carnificina de graça, sem qualquer apego, mesmo que queira. Se Ragnarok pode contornar tudo isso, o que o impede de matar Marlinto para sempre? Se você estiver certo, Drastoik começou. Então ele fez uma pausa. Ele reformulou o que estava prestes a dizer. Já que você está certo, então Ragnarok é realmente uma ameaça para nós. E se ele se recusar a se aliar a nós? Os deuses da origem podem matar monarcas, então esta não é a primeira vez que um primogenitor morre. Os primogenitores são propriedades do Deus demônio e fazem parte de sua existência, então nem mesmo a morte pode libertá-los enquanto o Deus demônio da carnificina ainda existir. Mas uma morte dentro do domínio de um Deus da origem os matará para sempre. Mas Ragnarok ainda não é um Deus origem. Ele ainda está fraco e está fugindo de Marlinto. Se ele ficar mais forte como inimigo dos vampiros, então os vampiros não terão onde morar no avião. O Deus demônio assegurou-lhes: não há nada com que se preocupar. Ele mudará de ideia quando vir a razão. Um primogenitor murmurou incrédulo: acontece que Marlinto estava errado sobre o Ragnarok não ser uma ameaça. É justo que ele seja o único a sofrer pelas consequências dessa subestimação. O Deus demônio estava certo. A história está sendo feita diante deles. Eles assistiram Ragnarok começar a mudar a maré. Foi muito lento e não era óbvio no início. Afinal, ele está cortando uma montanha com uma faca. Mas ele certamente está fazendo progressos. É o que acontece quando você tem uma faca bem afiada e a montanha vira lama por causa do nascer do sol. O raio escuro de devoração é muito nítido. Era insignificante antes, quando Marlinto podia se regenerar indefinidamente. Agora é um problema sério para Marlinto, já que ele não tem mais acesso ao poder infinito do sangue. Ele tem uma quantidade finita de poder no sangue. Ele foi desbastado pouco a pouco enquanto os primogenitores observavam. Ele lutou para se defender, mas isso só acelerou sua morte. Demorou horas para que seu corpo montanhoso fosse raspado. Ocorreu camada por camada dolorosa. Ragnarok se empanturrou de Marlinto até que o primogenitor se tornou apenas uma minúscula caveira vermelha que não conseguia se defender. Ragnarok pisou no crânio com a pata. Ele olhou para o crânio que se debatia com alegria nos olhos. A situação deles foi revertida. Ele agora é o colossal enquanto Marlinto se tornou minúsculo. Quão baixo você se tornou? Ele zombou. Marlinto rugiu para ele em desafio: apenas me mate. O orgulho de um primogenitor não será pisoteado. Posso ter ido embora, mas o Supremo da Carnificina permanece para sempre. Você lamentará este dia pelo resto de sua vida miserável. Parece que você não ignora sua situação. Admiro seu orgulho, mas vai te machucar muito se eu te matar. O que é um pouco de dor? Já morri inúmeras vezes e sempre me recuperei para lutar outro dia. A única diferença hoje é que morrerei pela última vez. Marlin insistiu: não posso ser derrotado nem na morte. Não se preocupe em ficar sozinho na morte. Enviarei mais primogenitores para você se não conseguir o que quero. Então vá em frente. Você se autodenomina o portador da morte, então vá em frente e traga a morte para mim. Eu, Marlinto, não tenho medo de você.
Os primogenitores que assistiam não puderam deixar de sentir imenso orgulho e raiva enquanto assistiam. Não disseram nada ao indefeso Marlinto. Todos permaneceram em silêncio enquanto ele enfrentava a morte. Ragnarok respondeu: Você tem sorte de eu não ter vindo apenas para a sua morte. Vim para conseguir uma passagem segura para fora do avião, influência suficiente para convencer o Deus Demônio. Tenho certeza de que tenho o suficiente agora. Marlinto não respondeu. O silêncio fez Ragnarok rir. Tudo bem, você não precisa falar. Tenho certeza que o Deus Demônio está ciente de tudo o que está acontecendo agora. As órbitas vazias da caveira vermelha que ele estava pisoteando começaram a brilhar com luz vermelha. Uma voz familiar saiu do crânio. Ragnarok, Ragnarok, Ragnarok. Você me impressionou. Eu gostaria de poder descer para dizer isso. Mas você não pode, disse Ragnarok incisivamente. Não, não posso. Ele admitiu. O Deus Demônio está atualmente preocupado em combater o efeito do Sol. Não dá para tomar conta do corpo do Marlinto para lutar. A conexão entre os primogenitores e ele está atualmente mais fraca por causa do Sol. O efeito do domínio o sobrecarregou ainda mais. O Deus Demônio também apontou. Mas parece que você não tem nenhum problema com o Sol. Como você conseguiu manter as forças durante o dia? Você sabe como. Dói-me dizer, mas não sei como você conseguiu esse truque. Se eu soubesse como, não teria perguntado. Eu certamente não teria deixado Marlinto lutar com você para ver que truques você tem na manga. Ragnarok zombou. E se eu quisesse te contar, não teria sido tão enigmático. Eu vejo. O Deus Demônio disse sem raiva. Fim do capítulo. Capítulo 1040 Quebra nas negociações. O Deus Demônio sabia que Marlinto provavelmente morreria quando Ragnarok aparecesse em seu território. Mas não avisou o primogenitor nem lhe disse para escapar. Tudo para adquirir mais informações sobre Ragnarok. Não está zangado com a rejeição de Ragnarok, embora tenha arriscado a vida de Marlinto por informações, porque está confiante na vitória. É uma confiança que surge quando se tem toda a situação nas mãos. Afinal, ele literalmente tem todo o plano ao seu alcance. Ragnarok continuou: Não tenho intenção de esclarecê-lo. Esta reunião não é para isso. Você sabe o que eu quero. Sim, eu sei disso. Você quer deixar este avião moribundo. Você também quer que eu jure que não irei atrás de você. Achei que Marlinto lhe deu minha resposta a essa pergunta. Isso foi antes. Agora estou prestes a matar um de seus primogenitores e posso matar mais se você me recusar. Qual é a sua resposta agora? Ragnarok perguntou. Foi a vez do Deus Demônio mudar de assunto. Fê-lo com uma pergunta. Você sabe por que ainda não desci no avião? Ragnarok decidiu entreter o Deus Demônio. Ele encolheu os ombros e disse: O plano divino. Você está correto, como sempre. Isso traz de volta os bons momentos que passamos juntos. Como discutimos e discutimos. Lembro-me com carinho dessas memórias. Já mencionei que você é muito inteligente. Ragnarok revirou os olhos. Eu sou inteligente, mas sua pergunta foi fácil. Você obviamente está lá fora, no vazio. A única coisa que o impede de entrar é o plano divino. Não se trata de inteligência, mas de informação. Disse com uma risada. Você deve perdoar minha surpresa então. Afinal de contas, é impressionante que um Orog de uma tribo atrasada, que tem menos de 1000 anos e nunca saiu do plano, esteja ciente da natureza dos deuses, de seu plano divino e de sua função, na proteção do avião. O Deus Demônio está insinuando que ele é mais do que parece. Ragnarok não negou nem admitiu nada. Ele olhou para a caveira vermelha em silêncio. O Deus Demônio continuou. Agora, a pergunta difícil. Você sabe por que os vampiros não foram capazes de tomar o plano divino? Você sabe por que eles estão perdendo tempo lutando no plano mortal em vez de conduzir seu supremo para o plano? Ouvi dizer que tem algo a ver com um deus da luz no plano divino, respondeu Ragnarok. Correto novamente. Eu lhe disse isso, se bem me lembro. Existe um celestial de luz no plano divino.
Ele foi terrivelmente enfraquecido porque a ausência de luz estrangulou sua fé. Mas enquanto ele ainda estiver lá, o plano divino permanecerá uma zona restrita para vampiros, então estamos presos tentando expandir minha vontade por todo o plano. Em vez disso, terei acesso ao plano assim que usurpar a vontade do plano. A vontade do avião decidiu frustrar até mesmo essa oportunidade para mim, criando um campeão que pode exercer o poder da luz no avião. As coisas estavam em um beco sem saída para mim até que eu pudesse romper o plano divino, poder suficiente para lutar contra um primogenitor e se mostrou imune aos efeitos do sol. Só posso imaginar o quão poderoso você seria se tivesse a ajuda do poder do sangue infinito. Ele fez uma pausa antes de perguntar: qual você acha que é minha resposta ao seu acordo, agora que você tem essa informação? Ragnarok não precisou pensar muito na resposta a essa pergunta. Ele sabe que aqueles que estão no caminho da perfeição serão suprimidos no plano divino, mas não os vampiros. Eles são como demônios e dragões no sentido de que sua fonte de poder não se baseia no próprio universo. A supressão da matriz jurídica e da autoridade que a acompanha não os afeta. Então os vampiros deveriam ser capazes de matar deuses no plano divino. Eles são um pouco mais fracos para a energia divina do que aqueles que estão no caminho da perfeição, mas isso só acontece se eles se machucarem. Torna-se outra história se houver um celestial de luz no plano divino. Os vampiros ficarão feridos assim que entrarem no plano divino. Eles são fracos à luz e à energia divina. A combinação dos dois é fatal. Somente alguém sem essas fraquezas e que possua uma força imensa será capaz de ameaçar o plano divino para que o deus demônio possa descer facilmente. Não houve nenhum até agora. Ragnarok respondeu: suponho que sua resposta à minha exigência seja não. Correto de novo. Eu não ia deixar você ir antes. Você quebrou meu domínio sobre você. Como se isso não bastasse, você até roubou de mim. Como você espera que eu te solte com essas queixas? Mas eu sou um Deus gentil e misericordioso, tenho certeza de que podemos resolver algo. Afinal, você provou ser bastante engenhoso. Você tem certeza sobre sua decisão? Ragnarok perguntou calmamente. Não vou perguntar de novo. Vou tentar o meu melhor para fazer você se arrepender se não me deixar ir. Imagine isso. Você acha que pode me ameaçar agora que tem pouco poder? Que ridículo! O deus demônio riu. Ele caiu na gargalhada. Quantos anos você tem mesmo? Toda a sua vida é apenas um momento insignificante na minha vida. Eu controlo poderes muito além da sua compreensão. Você acha que é capaz de resistir a mim porque conseguiu escapar de mim? Eu não acho. Se você fosse tão forte, não precisaria da minha permissão para sair do avião ou da garantia de que eu não iria atrás de você. Sinta-se à vontade para vagar como se você fosse o dono do lugar. Você só tem até eu ter acesso ao avião, então você deve valorizar sua liberdade agora. Fim do capítulo. O homem ideal carrega os acidentes da vida com dignidade e graça, tomando a melhor das circunstâncias. Aristóteles.